Olha, e hoje, 15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor, Dia da Professora. Essa figura tão presente na vida de todos desde a alfabetização. Profissionais abnegados que, mesmo mal remunerados, trabalham com dedicação para formar médicos, engenheiros, cientistas, doutores, pós-doutores, enfim, todos nós, né, Karine? Exatamente, Carlão. São professores e professoras que ajudam a fazer uma sociedade melhor, mais próspera e justa. Profissionais não valorizados como deveriam, salários baixos, condições de trabalho muitas vezes insalubres, mas que estão ali diariamente ensinando, disciplinando, educando, muitas vezes até fazendo o papel dos pais, que são omissos na educação de seus filhos em casa. Categoria Karine Leão, que infelizmente aqui no Amazonas nos últimos anos vem padecendo por conta de um governo que traiu os professores que estão até hoje com salários congelados, sem promoções, sem as datas bases, inclusive. Pois é, hoje o estado do Amazonas paga um dos piores salários do país para os nossos professores. Isso segundo um estudo do site Cato, que conecta empresas e candidatos a emprego. O salário médio do professor da escola pública do estado do Amazonas é de R$ 2.960,57, enquanto que no Distrito Federal, que ocupa o primeiro lugar deste ranking, o salário é de R$ 5.167,67. No segundo lugar, Karine, está o estado vizinho aqui, o Pará, que paga R$ 4.341. Em terceiro está o Maranhão, que é um estado de poucos recursos financeiros, inclusive. Remunera o professor com um salário de R$ 4.223 e é, com certeza, olha aí, uma vergonha, né, para o nosso estado do Amazonas. Sem dúvida alguma, Carlão, e vale lembrar que em 1999, na gestão do então governador Amazonino Mendes, o Amazonas liderava o ranking nacional, pagando o melhor salário do país. Bom, de lá para cá, a situação só piorou e o Amazonas hoje caiu para a 21ª posição, pagando aí um salário de apenas R$ 2.960. Esse presente que o governo Wilson Lima entrega hoje para a categoria dos professores é esse aí, salário baixo, um salário de miséria para um profissional tão importante. Não paga mais porque não quer, não falta dinheiro. O Amazonas vem batendo recordes sucessivos na arrecadação e tem em caixa mais de 5 bilhões de reais de excesso de arrecadação. Não paga um salário porque simplesmente não quer. É um governador extremamente rejeitado, inclusive, pelo servidor público, por essas e outras, Karine. Pois é, Carlão, vamos lembrar, né, que logo nos primeiros meses de governo, o Wilson Lima lançou um pacote para congelar os salários e promoções por 2 anos. Resultado, o professor hoje tem dificuldade para pagar as contas básicas, até para se alimentar, fechar aquela conta de mercado, né? Para falar mais sobre os desafios da categoria, vamos conversar agora com a professora Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o Sinteam. Muito boa noite, professora. Primeiro, parabéns pelo dia de hoje. Seja bem-vinda novamente aqui ao programa 18 horas. Então, os professores têm motivos para comemorar a data de hoje? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite. Infelizmente, os professores não têm motivo para comemorar a data de hoje. Os únicos que nos valorizam realmente somos nós, os trabalhadores, e uma parte da comunidade. Porque, infelizmente, o governo do estado, ele nos desqualifica, inclusive desqualifica o serviço público de maneira em geral e faz com que o professor viva hoje beirando o estado de miséria. Porque, como você bem disse, os trabalhadores em educação, mais especificamente os professores, hoje não estão conseguindo honrar as suas dívidas primárias. Não estão conseguindo colocar a comida na mesa para a sua família da forma que deveria colocar. E é muito triste ter que dizer isso, enquanto o poder público, como o governo do estado, deveria estar valorizando e cumprindo a lei, porque há no estado do Amazonas um PCCR de valorização para os trabalhadores. Ele, em 2019, congelou os nossos salários, congelou nossas carreiras e criou uma política de abono, que é uma política de faz de conta, de enganação, porque abono
não se leva para a aposentadoria, não contempla todos os trabalhadores e não é incorporado no nosso salário. Portanto, hoje, infelizmente, no dia do professor, o professor, a professora não tem nada a comemorar. Olha, além de congelar os salários dos professores, o governo atual também ele rompeu as negociações com a categoria. Essa situação ainda permanece? Ainda permanece. Nós já enviamos diversos ofícios à Secretaria de Educação, nós já temos mais de 40 ofícios, tanto com a Secretaria quanto com o governador do Estado, e em relação à abertura de mesa de negociação para tratarmos da defasagem salarial e regulamentar a questão do piso, ainda não houve resposta. Bom, professora, além da questão salarial, quais são os outros problemas enfrentados pelos professores atualmente? Hoje, neste governo, nós tivemos um grande retrocesso. Há muito tempo não se falava o trabalhador em educação e o professor não falava em assédio moral dentro das escolas. Hoje nós vivemos um regime dentro das escolas onde o professor não tem a sua autonomia, onde muitas vezes ele é levado a mascarar a estatística e, infelizmente, quem perde é o nosso aluno, é a categoria, porque você pode mascarar uma nota no seu diário, mas quando o aluno for realizar as provas nacionais de avaliação, será o aluno e a prova, e o Amazonas, como é do conhecimento de todos, sempre fica entre os últimos lugares. Professor, então realmente existe essa política de mascarar, de falsificar notas para elevar o nível de ensino do Estado? Nós recebemos em nosso canal de denúncias, muitas denúncias dos nossos colegas, inclusive recebemos uma agora muito recente do CMPM1 em Petrópolis, onde os nossos colegas foram duramente assediados para estarem aí trocando a nota dos alunos para que não caíssem os índices. Isso é uma vergonha para o Estado do Amazonas, é um desrespeito ao profissional de educação, ao professor e à professora, e é um desrespeito com o nosso aluno, porque nós devíamos estar, sim, tentando de todas as maneiras, porque o governo do Estado e a Secretaria Estadual de Educação tem dinheiro para isso, estar investindo para dar condições ao trabalhador de sala de aula, ao professor e ao aluno, para que ele realmente viesse vencer a questão da defasagem do ensino-aprendizagem que o Amazonas tem e não é de agora. Agora, professora, o sindicato pode denunciar essa situação aos órgãos competentes? Nós já fizemos as denúncias, alguns responderam, outros não, e estamos no aguardo também de que o Ministério Público, através da promotoria responsável pela questão da educação, tome um posicionamento e venha nos ajudar, porque o Estado do Amazonas está perdendo com essa atitude de alguns diretores e infelizmente até acobertado por uma parte da Secretaria Estadual de Educação e pelo próprio governo do Estado. Ok, professor, o chamado pacote de maldades do governador Wilson Lima completou 2 anos agora, né? Qual é a perda real aí dos professores? Quanto deveria ser o salário hoje se tivesse tudo normal sem esse pacote de maldades aí? Se nós estivéssemos cumprido apenas a questão da inflação, nós teríamos hoje quase 11% a mais no nosso salário. E se nós tivéssemos tido a mesa de negociação, o professor, a professora poderia estar hoje com até entre 15% e 20% a mais do que recebe hoje, de acordo com a sua graduação e de acordo com a sua titularidade. Bom, na sua análise, há também falta de profissionais dentro das escolas? Deveriam ser feito, de repente, um concurso público, um novo concurso público para isso? Eu não vejo a necessidade disso, não. O número de profissionais contratados pelo Estado não é tão grande. Ele beira ali o que a lei permite. Entretanto,
falta por parte do governo é investimento no profissional. Hoje, os professores, eles tiram dinheiro do próprio bolso para sua qualificação. Não há nenhum investimento por parte da secretaria, e quando há um investimento por parte do governo, o trabalhador em educação profissional de sala de aula, ele tem que acumular tanto a sua função laboral com a sua questão do estudo. Isso inviabiliza muitas vezes. E quando ele quer cursar um mestrado ou um doutorado da maneira correta, ele tem que se afastar muitas vezes sem ônus e para o Estado. Isso é ruim, porque você sabe que o salário já está muito baixo, e quando você sai e você precisa sustentar a sua família, você fica em uma encruzilhada e termina não se qualificando. Daí a maioria não sai, né? Não vai arriscar, né? Não vai perder, porque não tem condições realmente. Olha, professora, para finalizar, qual a mensagem que a senhora, como presidente do sindicato da categoria, deixa para os professores nesse dia tão especial, apesar de tudo que nós vivemos aqui, que vocês vivem aqui no estado? Eu quero dizer aos meus colegas que, embora o governo não nos valorize, mas que nós temos um grande valor para a sociedade. Sim. E que cada um de nós muda a cada ano a vida de 35, 40, 60 até 70 pessoas, 70 jovens, crianças e adolescentes. E o nosso valor é tão grande e imensurável que não haveria dentro de uma escala salarial, um salário adequado para o professor, porque sem o professor não haveria doutores, sem professor não há médicos, sem professor não há juízes, e sem professor não há político para se tornar governador e nem deputado, que são os outros que também ajudam a nos massacrar e não valorizam realmente o seu papel, que é de estar representando o povo, os trabalhadores. Você, professor, você, professora, meu colega, nós somos, sim, muito valorosos. E é por isso que o governo do estado tem que respeitar e aceitar os professores, os trabalhadores em educação do estado do Amazonas. Muitíssimo obrigada, professora, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas. E vai aqui o nosso parabéns e toda a valorização, né? Um desejo de toda a valorização que vocês merecem. Afinal de contas, nós daqui também, eu sou jornalista também, não estaria aqui se não fossem belos professores, se não fosse um trabalho de vocês. Não existiria nenhum profissional, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente e parabéns a todos. Obrigada, Karine. Obrigada, Carlão. E boa noite aos ouvintes da Rádio Mix. Boa noite. Boa noite, uma ótima noite. E como a gente sempre diz aqui no 18 horas, né? Quem não prioriza a educação, gente, não pode colher bons resultados. Pense nisso, governador. Já passou da hora de corrigir essa defasagem salarial dos nossos professores. 18 horas.